sempre que a gente coloca o foco na relação com o outro, é importante pensar que a relação com as nossas emoções é uma relação com o outro. Quando você entende e aplica isso, que a relação com as suas emoções é uma relação com o outro, isso facilita imensamente lidar com as emoções. Eu diria que é um salto, é um ganho de inteligência emocional, quando você desenvolve essa compreensão, que não é automática. Pode ser que para alguns seja, mas eu acho que seria a minoria. Mas se você consegue entender que a sua relação com as suas emoções é uma relação, ou seja, as emoções, o eu emocional é um outro. Então você precisa cuidar desse outro também. Cuidar das emoções significa cuidar de um outro, esse você que é o seu outro, o eu emocional. E esse cuidado, esse autocuidado emocional, reflete na qualidade, na sua habilidade, na possibilidade de ajudar os outros efetivamente, de cuidar dos outros efetivamente. Olhar para o pilar consideração, então, é olhar para uma necessidade humana, que é uma necessidade de conexão, de pertencimento, de contribuição. São necessidades importantes, que as pessoas vão manifestar em maior ou menor grau. E está tudo certo. A variedade das experiências, das maneiras de ser, faz parte. Ou seja, não faria sentido julgar os outros pelo quanto eles demonstram consideração. Na aula 1 sobre consideração, o assunto foi, aula 1 quer dizer aula 11, a primeira aula sobre consideração, que foi a aula 11, a gente fez um olhar para entender que a consideração ela vai ter a dimensão do foco em pessoas, que seria um nível de consideração maior pelos outros, ou foco em tarefa. E a gente caminha entre esses dois, de acordo com o momento, de acordo com a atividade. Bom dia, Sandra. Entender que a gente vai oscilar, é normal que oscile entre pessoas e tarefa, de acordo com o momento, de acordo com a situação, de acordo com o objetivo, essa flexibilidade ajuda você a fluir com mais facilidade ou com menos dificuldade nas diversas situações da vida. Quando na aula de hoje a gente olha para o cuidar dos outros e o cuidar de si, é importante ter em mente que muitas vezes o cuidar dos outros pode ter um objetivo implícito de cuidar dos outros para receber cuidado. Tá tudo bem se tiver esse objetivo, não tem nada de errado. O ponto-chave é que, às vezes, a pessoa que cuida dos outros pode ter um sentimento de insatisfação ou de não receber de volta o que gostaria, ou de não receber reconhecimento. A aula de ontem foi sobre reconhecimento e aprovação. E um dos assuntos foi, sempre que a gente busca aprovação, busca reconhecimento, é provável que a gente se frustre, porque a fórmula para se frustrar ou seja, o caminho para se frustrar é criar expectativas. Toda vez que a gente cria expectativa, a gente está plantando frustração. Então, se colher frustração, está dentro do esperado. Quando a gente olha para o cuidar dos outros e o cuidar de si, a motivação do cuidar, a intencionalidade do cuidar, faz toda a diferença. Se você cuida, ajuda, faz coisas pelos outros, esperando receber de volta, existem grandes chances de se frustrar. Porque pode ser que a pessoa não retribua, pode ser que ela retribua do jeito dela, pode ser que ela não retribua agora, ou seja, várias respostas, várias possibilidades existem. E se a gente faz esperando receber, muitas vezes a gente espera receber no nosso ponto de vista. E quando a gente já tem uma ideia do que a gente espera receber, a gente pode não reconhecer aquilo que já está disponível, aquilo que vem de uma outra forma, de um outro caminho. Isso é muito importante, porque quando a gente cria expectativa, é como se a gente ficasse cego para outras possibilidades.
Então, eu tenho uma ideia de como as coisas devem ser. Essa ideia de como as coisas devem ser afasta qualquer outra situação que não se encaixa naquilo que é. O que eu estou enfatizando é, eu preciso abrir mão da minha expectativa, eu preciso abrir mão da minha ideia de como as coisas precisam ser. Bom dia, Regiane. Quando eu abro mão da minha ideia de como as coisas devem ser, eu posso me relacionar com aquilo que é. Parece um jogo de palavras o que eu estou dizendo? Pode parecer um jogo de palavras, mas aquilo que é aquilo que está presente, aquilo que já está disponível. Se eu idealizo, se eu crio uma expectativa, eu posso perseguir uma ideia de como as coisas deviam ser. Se eu persigo uma ideia de como as coisas deviam ser, eu posso me frustrar por no agora não ter elas. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Ou seja, dentro do cuidar dos outros e da necessidade de autocuidado e do cuidar dos outros para receber cuidado, na verdade, essa questão da imagem que essa questão da expectativa, a gente cria expectativas automaticamente. Criar expectativas não é ruim por si só, mas quando a gente faz algo sem consciência, tende a ter um efeito negativo. Então, um passo importante é reconhecer quais são as expectativas que você percebe que não estão se cumprindo. O que você espera ou tem esperado ultimamente, nos últimos meses ou anos, que não está se cumprindo? Essa é uma pergunta importante. Você já parou para pensar nisso? O que você tem esperado que não tem se cumprido? Em outras palavras, quais são as frustrações que você percebe que estão presentes no momento? Não, se quiser escrever no comentário, fica à vontade. Se não se sentir confortável, pode só anotar no papel. Ou para pensar, quais são as frustrações? Muitas vezes a gente evita pensar nisso. Mas a frustração pode ser no relacionamento de casal, porque você esperava que a pessoa fosse de um jeito e ela é de outro. Pode ser em relação a filhos, mesma coisa. Você esperava que eles fossem de um jeito e eles são de outros. Pode ser em relação aos pais, porque você esperava que eles fossem de um jeito e pode ser de outro. Pode ser em relação ao trabalho, pode ser em relação ao governo, pode ser em relação a religiões, ou seja, existe uma infinidade de possibilidades para se frustrar por esperar que seja diferente. Daí o que eu estou trazendo como olhar é: e se você esperar que as coisas sejam como elas são? O que muda? Essa é uma forma de lidar com a expectativa. Se você esperar que as coisas sejam como elas são, você tá calibrando, ajustando a expectativa e colocando ela num lugar saudável, no lugar dela. Se você esperar que as coisas sejam como elas são, isso é liberdade. Alguém, pronto, a Eliane escreveu, você encontra a paz. Se você esperar que as coisas sejam como elas são, você encontra a paz. Qual é a consequência disso? Se você está sofrendo, esse sofrimento pode ser pequeno, pode ser muito grande. Se você está sofrendo, observa qual é a expectativa que está causando esse sofrimento. Ou seja, o que você está esperando, ou seja, qual a expectativa que não está sendo confirmada e por isso causa o sofrimento. Parece muito simples? Simplifiquei demais? E se for simples assim mesmo? Às vezes, a nossa expectativa é de que as coisas sejam complicadas, complexas, de que tem que ser um desafio, de que tem que ser difícil, e se for fácil não faz sentido. Mas, depois que você entendeu que você pode sim esperar que as coisas sejam como elas são,
É uma possibilidade.